Olá, querido aluno do 8º ano, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e hoje nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito de língua portuguesa. Bom, vamos lá? Hoje nós vamos revisar, recordar um pouquinho sobre o sujeito e predicado. Eu tenho certeza que você já aprendeu isso na sua escola e nunca é demais a gente aprofundar um pouquinho mais, não é mesmo? Vamos lá então. Primeiro, sujeito é aquele que pratica a ação, certo? Esse sujeito ele pode ser classificado como simples, composto, oculto ou desinencial, determinado, indeterminado, inexistente, também conhecido como oração sem sujeito. Você se lembra dessas classificações? Vamos dar uma olhadinha, vamos relembrar? Bom, sujeito simples é aquele que tem um único núcleo. Então eu tenho, Paulo comprou uma bicicleta. Quem comprou uma bicicleta? Paulo, um único núcleo. Os meninos estão brincando no quintal. Quem está brincando no quintal? Os meninos, tem um único núcleo. Apesar de ser plural, eu só tenho um núcleo, certo? Vamos lá. Já o sujeito composto, ele é caracterizado porque ele tem mais de um núcleo. Observe, Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Quem fez os doces da festa? Camila e Lorena. Então, dois núcleos. A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Quem ensaiou para a festa da escola? A professora e os alunos. Também tem dois núcleos, por isso ele é chamado de sujeito composto. Já o sujeito oculto, ele também é conhecido como desinencial, elíptico, implícito, subentendido. Então, alguns autores usam nomenclaturas diferentes. Bom, mas apesar dele ser oculto, ou seja, ele não está escrito na frase, eu consigo identificá-lo. Como? Observando o verbo. Observe aqui, estamos muito orgulhosos de você. Estamos. Quem está? Nós estamos. Então, apesar dele não estar escrito aqui, explícito aqui, a gente consegue deduzir qual é ele. Deixei minha chave em casa. Quem deixou? Eu deixei. Então, é um sujeito oculto, porém ele é determinado. Eu consigo saber quem deixou. Bom, então o sujeito determinado é aquele que pode ser identificado. Mesmo o sujeito oculto, ele é considerado um sujeito determinado. O sujeito composto, o sujeito simples, todos são sujeitos determinados. Olha só, Rita disse que vai chover. Quem disse que vai chover? Rita, sujeito determinado, sujeito simples e determinado. Agora, observe aqui, disseram que vai chover. Esse caso é extremamente importante, é um dos casos que a gente considera como sujeito indeterminado. Então, eu tenho uma construção aqui da terceira pessoa do plural. Mais adiante, a gente vai ver uma outra possibilidade também de sujeito indeterminado. Observação, os sujeitos simples, compostos ou ocultos são também sujeitos determinados. Bom, sujeito indeterminado, ele faz referência a alguém, mas não identifica. Por quê? Eu quero destacar aqui a ação. Não me interessa quem fez, mas eu quero deixar claro o que aconteceu. Esse é um dos principais usos dele. Então, geralmente é acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa do plural, como a gente viu no caso anterior, ou de verbos flexionados na terceira pessoa do singular, acompanhados da partícula ser. Então, observe aqui, ó, precisa-se de vendedores, certo? Então, aqui eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Ou ainda, esqueceram de trancar a porta, terceira pessoa do plural. Ou terceira pessoa do singular, acompanhado pela partícula ser. Então, esses dois casos são caracterizados como sujeito indeterminado, ok? Lembre-se disso, isso vai ser importante para os nossos exercícios. Bom, vamos lá. Ainda existem alguns casos particulares de sujeito inexistente. Alguns autores chamam de oração sem sujeito. É quando é acompanhado por um verbo impessoal. O que é isso? Verbo impessoal são verbos que podem indicar fenômenos da natureza, como, por exemplo, chover, nevar, fazer frio, ou ainda tempo decorrido, no caso de ser, fazer, ou ainda a existência ou acontecimento de alguma coisa, no caso do verbo haver. Mas vamos contextualizar para a gente entender melhor. Nevou o dia todo. Observe, nevar é um verbo que indica um fenômeno da natureza. Por isso, é considerado como sujeito inexistente. Faz 3 anos que estudo nessa escola. Verbo fazer, com sentido de tempo decorrido. Há muita gente na praia. Verbo haver, com sentido de existir também, né? De ter. Então, também sujeito inexistente. E ainda, na minha família, houve um caso parecido. Também, verbo haver, no sentido de existir, né? De ter acontecido. Então, esses casos são muito importantes para a gente aprender aí sobre o sujeito inexistente. Vamos lá, vamos colocar em prática. Observe esse trecho. Neste momento, começaram a feri-lo nas mãos a pau. Nessa frase, o sujeito é oculto, indeterminado, determinado ou inexistente? Cuidado aí, hein?
ele é indeterminado, tá? É um dos casos que a gente falou, quando o sujeito está na terceira, o verbo está na terceira pessoa do singular, certo? E aí o mais importante é identificar que começaram a feri-lo, mas eu não identifiquei exatamente quem, né, começou essa ação. Vamos lá. Assinale a alternativa em que há uma oração sem sujeito. Você lembra dos casos específicos? Verbos indicando fenômeno da natureza, haver no sentido de existir, fazer no sentido de tempo decorrido. Bom, vamos lá. Esperanças haverá sempre. Letra B. Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Haveria desejado ele tudo isso? Alguém havia aberto a porta. Choveu papel picado nas ruas de Curitiba. E aí? Onde você acha que tem aí uma oração sem sujeito? Então, se você respondeu letra A, você acertou. Esperanças haverá sempre, verbo haver no sentido de existir. Agora, observe aqui, ninguém trovejou de tanta raiva. Aqui o verbo trovejar, ele está utilizado não como um verbo que indica fenômeno da natureza, certo? Ele quer dizer que trovejar de raiva é que a pessoa realmente estava com muita raiva. E eu tenho o sujeito aqui, que é ninguém. Haveria desejado ele tudo isso? Essa frase está invertida, mas eu tenho um sujeito aqui que é determinado, inclusive ele está expresso, né? Ele. Alguém havia aberto a porta. Então, alguém, certo? Aqui o verbo haver não está com o sentido de existir, mas sim com o sentido da oração, né? De abrir a porta. E choveu papel picado. Esse chover aqui também não é no sentido de fenômeno da natureza. Chover papel picado no sentido de que caiu o papel picado, né? Do céu nas ruas de Curitiba. Por isso, então, a nossa resposta é a letra A, oração sem sujeito. Número 3, identifique a oração cujo sujeito é indeterminado. E aí, você se lembra daqueles dois casos, sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do singular, ou então ainda verbo na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula C, ou ainda verbo na terceira pessoa do plural. Analise aqui comigo. Letra A, está garoando. Letra B, ligaram para saber como você se sente. Letra C, depois de telefonar para os vizinhos, eles ficaram com o meu número e ligaram para dizer que a encomenda havia chegado. Ou ainda, letra D, faz anos que não falo com ele. Letra E, aluga-se casa. Onde eu tenho aqui uma oração cujo sujeito é indeterminado. Vamos lá. Então, aqui, ligaram para saber como você se sente, certo? Então, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, sujeito inexistente. Está garoando, verbo estar indicando fenômeno da natureza, né? Garoando, aliás, indicando fenômeno da natureza. Depois de telefonar para os vizinhos, eles ficaram, então tem uma inversão aqui na ordem, mas eu tenho um sujeito. Faz anos que não falo com ele, aqui o verbo fazer, né, indicando o tempo decorrido, e aluga-se casas também, né, como sujeito inexistente, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora do predicado. Então, eu tenho o sujeito, que é aquele que pratica a ação é determinada pelo verbo, e eu tenho o restante da frase, que é aquilo que eu afirmo sobre o sujeito. Esse restante da oração eu chamo de predicado. Então, é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa. Então, esse predicado, ele vai concordar em número, ou seja, singular ou plural, e ainda com a pessoa, né, com o sujeito. E ele é formado por um ou mais verbos, e aqui eu tenho um exemplo para você. Lúcia correu no final da semana passada. Quem correu no final da semana passada? Lúcia, sujeito. Correu o verbo. No final da semana passada, é toda a parte aí do predicado, certo? É aquilo que eu afirmo em relação ao sujeito. Bom, esse predicado, ele pode ser classificado como verbal, nominal e ainda verbo nominal. O verbal, como o próprio nome diz, ele vem de verbo. Nominal, ele vai ter um nome ali, que vai ser uma característica, um adjetivo, alguma coisa nesse sentido. E o verbo nominal, ele tem tanto o verbo quanto o nome ali, a característica que eu afirmo. Mas vamos lá, primeiro deles, predicado verbal, indica uma ação constituído por um núcleo, e esse verbo ele é um verbo nocional, ou seja, é um verbo de ação, não é um verbo de ligação, daqui a pouco a gente vai entrar nesse caso. Não há presença de predicativo do sujeito. Então, vamos lá. Nós caminhamos muito hoje. Então, nós, sujeito, caminhamos muito hoje é o predicado, e o núcleo desse predicado é caminhamos, que é um verbo. Por isso, eu tenho aqui um predicado verbal. Cheguei hoje de viagem. Quem chegou? Eu. O sujeito está oculto. Cheguei hoje de viagem é o predicado, e o núcleo desse predicado é um verbo.
Olha só, mais um exemplo. O cliente perdeu os documentos. Quem perdeu os documentos? O cliente é sujeito. Perdeu os documentos é o predicado, o núcleo desse predicado é um verbo, por isso eu tenho um predicado verbal. Já no predicado nominal, ele vai indicar um estado, uma qualidade, e ele é acompanhado por um verbo de ligação, e o predicativo do sujeito complementa, né, o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade. Há somente um núcleo que é caracterizado por um nome, e esse nome é um substantivo ou um adjetivo. Vamos analisar alguns exemplos. Alan está feliz. Olha só, quem está feliz? Alan, sujeito, estar é um verbo de ligação, feliz é uma qualidade, é um adjetivo. Então, eu tenho aqui o que caracteriza um predicado nominal. Sujeito, verbo de ligação, seguido de uma qualidade, ou um nome. Fiquei exausta. Olha só, eu, sujeito oculto. Eu fiquei exausta. Fiquei exausta, eu tenho aqui um predicado, certo? Fiquei é um verbo de ligação, exausta, um adjetivo, então uma qualidade. Ele continua atencioso comigo. Quem continua atencioso comigo? Ele, sujeito. Continua atencioso comigo é o predicado. Continua é um verbo de ligação. Atencioso aqui é um adjetivo. Então, isso caracteriza um predicado nominal. Ok? Bom, vamos lá. E o predicado verbo nominal? O próprio nome diz, né? Eu vou ter uma ação desse sujeito e vou informar ainda uma qualidade. Nesse caso, é a presença do predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, que complementa esse objeto que é direto ou indireto, e ainda vou atribuir uma característica. Vamos exemplificar para você entender melhor. Suzana chegou cansada. Quem chegou cansada? Suzana, é o sujeito. Chegou, então aqui eu tenho um verbo, que não é um verbo de ligação, e ainda tenho cansada, que é um adjetivo. Então, eu tenho o verbo e tenho também um adjetivo, por isso é um verbo nominal. Terminaram satisfeitos do trabalho. Bom, então aqui eu tenho um caso de oração sem sujeito. Terminaram satisfeitos do trabalho é o predicado, terminaram é um verbo de ação, não é um verbo de ligação, satisfeitos é um adjetivo que caracteriza, então isso é um predicado verbo nominal. Mais um exemplo, considerou a caminhada desagradável. Ele considerou, certo? Sujeito também é oculto, mas eu consigo determinar. Então, considerou é um verbo de ação, não é um verbo de ligação. E a caminhada desagradável ainda tem uma característica ali, um adjetivo, né? Que está presente nesse predicado. Por isso aqui também é um predicado verbo nominal, ok? Vamos lá, vamos colocar isso em prática. Classifique os predicados das frases. Então, letra A, Luana é muito inteligente. Letra B, as crianças estão felizes. Letra C, Maria chegou cansada. E letra D, o professor de matemática faltou. Vamos analisar cada uma. Olha, Luan é muito inteligente. Quem é muito inteligente? Luan tem o sujeito, verbo ser, né? Verbo de ligação. Muito inteligente. Olha só, é muito inteligente. Eu tenho um verbo de ligação, tenho um adjetivo, isso caracteriza um predicado nominal. Letra B, as crianças estão felizes. Quem está feliz? As crianças, sujeito. Estão, verbo estar é um verbo de ligação, felizes é um adjetivo, então isso caracteriza também, como na opção anterior, um predicado nominal. Maria chegou cansada. Bom, agora a gente tem uma frase que tem uma estrutura um pouquinho diferente. Quem chegou cansada? Maria. Chegar é um verbo de ação, não é um verbo de ligação, e cansada é um adjetivo. Então, isso caracteriza um predicado verbo nominal. Última alternativa, o professor de matemática faltou. Quem faltou? O professor de matemática. E aí eu tenho só um verbo, eu não tenho uma qualidade, eu não tenho um adjetivo. Então, esse é um predicado verbal. Bom, tenho certeza que agora ficou mais claro, não é mesmo? Mas vamos lá. O outro assunto para a gente aprofundar na aula de hoje, transitividade verbal. Já que a gente está falando de verbo, você deve ter observado que o verbo ele pode ter complemento ou não. O verbo que tem complemento eu chamo de transitivo e o que não tem eu chamo de intransitivo. Os transitivos ainda podem ser diretos, podem ser indiretos ou ainda diretos e indiretos. Bom, vamos esclarecer um pouquinho mais esse assunto. Quando o verbo ele é transitivo, ele exige a presença de um complemento para que a gente entenda esse significado desse verbo. Se eu digo, por exemplo, eu comprei o quê? Eu preciso de complementar. Agora, se eu digo eu corri, eu acordei, é verbo intransitivo, eu não preciso dizer mais nada, você já entendeu a ação, não é mesmo? Então, esse transitivo, ele pode ser direto. Então, eu vou fazer a pergunta o quê ou quem? E aí, eu vou responder diretamente, sem presença de preposição. Ele pode ser indireto, quando eu faço a pergunta que ou quem, mas antes eu tenho uma preposição.
E ainda posso ter o caso do transitivo direto e indireto, que eu vou ter, num primeiro momento, o que ou quem com objeto direto, sem preposição, e no restante da frase, o que ou quem com a presença da preposição. Mas vamos lá, vamos exemplificar para ficar mais claro. Então, verbo intransitivo são aqueles que não precisam de complemento algum. Já tem sentido suficiente, olha só. Viver, nascer, morrer, cair, chorar. Se eu digo, a professora caiu. Ai, coitado, né? Caiu, não preciso falar mais nada, você já entendeu. Ou o aluno chorou. Coitado, né? Mas você entendeu, ele chorou, não precisa falar mais nada. De repente, você vai querer saber o motivo, mas enfim, é um verbo intransitivo, não precisa de complemento, você já entendeu a ação. Já os transitivos, eles vão precisar de um complemento. Então, se eu digo, o garoto comeu, comeu o quê? Eu quero o quê? Eu acredito em quê? Então, esse complemento, ele vai dizer que se o verbo transitivo é direto, indireto ou ainda direto e indireto. Mas eu vou aprofundando um pouquinho mais. O transitivo direto, quando eu faço a pergunta o que, o quem, eu tenho uma resposta que é direta. Eu não tenho uma preposição intermediando. Observe. A família deixou a casa. Ok, quem deixou? A família, sujeito, deixou o quê? A casa. Eu tenho um artigo e já tenho aqui o substantivo. O aluno quebrou a mesa. Quem quebrou? O aluno. Quebrou o quê? A mesa. O jovem comprou uma blusa. Quem comprou? O jovem comprou o quê? Uma blusa. A empreiteira derrubou o casarão. Quem derrubou? A empreiteira derrubou o quê? O casarão. Lucas fez uma boa prova. Quem fez? Lucas, sujeito, fez o quê? Uma boa prova. Então, observe aqui, eu tenho artigo, a, uma, o, uma, mas eu não tenho presença de preposição. Bom, vamos lá. Já o verbo transitivo indireto, ele vai apresentar a preposição. E ele vai responder as perguntas de que, para quem, de quem para quem, em quem. Observe, ele obedeceu, quem obedece, obedece a alguma coisa, e no caso aqui ele obedeceu às regras, né? Esse a craseado indica aí que tem o uso da preposição. O estudante obedeceu, quem obedece, obedece a alguém ou alguma coisa, às normas escolares. O atendente respondeu, quem responde, responde a alguém, então ele respondeu ao chefe. Ela precisa comparecer, quem comparece, comparece a algum lugar, então ao tribunal. Você concorda com um absurdo desse? Quem concorda, concorda com alguma coisa, e aqui a gente tem com um absurdo desse. Então, eu destaquei aqui para você, ó, as, ao, com, que são exemplos de preposições, por isso eu tenho aqui verbos chamados de transitivos indiretos. E ainda tem o caso de ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Bom, vamos lá. Por quê? Porque eles precisam de dois complementos. Um que é direto, sem uso da preposição, e outro que tem a presença da preposição. Observe. Comprei jornais variados naquela banca. Bom, eu comprei. Comprei o quê? Jornais variados. Olha só, não tem preposição. Aonde? Naquela banca. Aqui eu tenho a presença de uma preposição. Então, comprei jornais variados. Aqui eu tenho um objeto direto. E aqui, naquela banca, a presença da preposição. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Não existe nada entre nós. O que que não existe? Nada. Então, direto. Entre nós, eu tenho aqui uma preposição, que entre alguma coisa, então, preposição. Certo? Bom, vamos lá, então, para a gente retomar essa última parte da aula. A gente falou sobre a transitividade dos verbos. O verbo, ele pode ser intransitivo, quando ele não precisa de complemento nenhum. Então, ele morreu, ela caiu, ele correu, enfim. Não precisa de complemento. Ele pode ser transitivo quando ele precisa de um complemento. Se esse complemento for direto, ele comeu o almoço, certo? Então, não tem presença de preposição, transitivo direto, porque eu tenho um objeto direto. Se eu tenho a presença de uma preposição, então ele deu um presente para ela. Então, ele deu o quê? Um presente, objeto direto, então transitivo direto. Para ela, preposição. Então, aqui eu já tenho o caso de um verbo transitivo que é ao mesmo tempo direto e indireto, certo? Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós revisamos um pouquinho sobre sujeito, predicado, classificamos e também falamos um pouquinho a respeito da transitividade verbal. Verbos transitivos, intransitivos e também os transitivos diretos, indiretos, diretos e indiretos. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.